Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Miguel Strogoff, de Júlio Verne. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já acionou o sininho? Então vamos para o capítulo de hoje. Capítulo 27. Tá quase no fim. Quantos capítulos vai ter? Aguarde e descubra. Capítulo 27, um mártir da invasão. Miguel Strogoff e Nadia estavam livres mais uma vez. Tão livres como durante a primeira parte da sua viagem de trem até as margens do Irtish. Mas como eram agora diferentes das suas condições de viajantes. Então possuía um sólido tarentaz que voava ligeiro pela estrada. Então não lhes faltavam os cavalos nas estações de posta, nem os cuidados atenciosos dos feitores dos ienchiks. Agora viam-se a pé, sem víveres, sem dinheiro, sem meios de transporte, sem saberem sequer como poderiam chegar ao dia de amanhã. E Miguel Strogoff só via infelizmente pelos olhos de sua companheira. O próprio amigo que o acaso lhes concedera fora-lhes havia pouco arrebatado em circunstâncias bem terríveis. Miguel Strogoff conservava-se pensativo e concentrado. Nadia, em frente dele, esperava por uma palavra sua para continuar a andar. Eram 10 horas da noite. Havia 3 horas e meia que o sol desaparecera do horizonte. Não se avistava uma casa, uma cabana sequer. Os últimos tártaros perdiam-se ao longe na estrada. Nadia e Miguel Strogoff estavam efetivamente sós. O que irão eles fazer do pobre Nicolau? Perguntou Nadia. Pobre rapaz, a nossa companhia tinha de lhe ser funesta. Miguel Strogoff não respondia. Não sabes, Miguel? Tornou Nadia. Foi ele quem te quis defender contra aqueles malvados. Foi ele quem arriscou a sua vida para me vingar de um ultraje. Miguel Strogoff persistia sempre calado, imóvel e com a cabeça entre as mãos. Em que estaria a pensar? E apesar do seu silêncio, ouviria ele acaso o que a sua companheira lhe dizia? Ouvia de certo, porque no momento em que ela acrescentava: Onde queres ir agora, Miguel? A Irkutsk, respondia-lhe ele. Pela estrada principal? Certamente. Miguel Strogoff ainda era o mesmo homem que tinha jurado cumprir a sua palavra, malgrado todas as dificuldades. Seguir pela estrada principal era ir pelo caminho mais curto. Quando a vanguarda das tropas de Felfarcan começassem a mostrar-se ao longe, então seria tempo de tomar outra direção. Nadia pegou na mão de Miguel Strogoff e partiu com ele imediatamente. No dia seguinte de manhã, 12 de setembro, depois de terem andado 20 varsas, pararam ambos na povoação de Tunulovskoy. A povoação estava reduzida a cinzas. Durante a noite, Nadia diligenciava ver se teriam deixado pela estrada o cadáver de Nicolau. Inútil pesquisa. Agora também revolvia as ruínas da povoação incendiada, observando com grande atenção os cadáveres que jaziam no chão. Parecia por enquanto que Nicolau ainda não tinha sido sacrificado à vingança daqueles bárbaros. Reservar-lhe-iam algum suplício mais desumano para quando chegasse com ele ao acampamento de Irkutsk? Nadia, extenuada pela fome, de que seu companheiro também padecia cruelmente, teve a sorte de achar numa das queimadas uma certa quantidade de carne salgada e sucharis, pedaços de pão que, depois de secos, podem conservar indefinidamente as suas qualidades nutrientes. Será que também ficam bons? Fica um mistério. Ou então, se você sabe a resposta, se já comeu esse tipo de coisa, essa guloseima, coloque nos comentários abaixo. Miguel Strogoff e Nadia levavam consigo tudo o que puderam. A sua alimentação de muitos dias estava já certa.
quanto a água não lhes devia era faltar, porque atravessavam agora uma região de 1000 pequenos afluentes do Angara, se cruzavam em diversas direções. Continuaram, pois, a sua marcha os dois viajantes, Miguel Strogoff caminhando com um passo firme, que só afrouxava por causa da sua companheira, Nádia fazendo esforços incríveis para não cair na estrada. Infelizmente, o correio do czar não podia ver a que excesso de fadiga estava reduzida a infeliz menina. Contudo, se eu não podia ver, pressentia-o pelo menos. Tu já não tens força para mais, pobre criança, dizia-lhe às vezes. Enganas-te, Miguel. Quando não puderes andar, diz-me que te levarei ao colo. Pois sim, Miguel. Neste mesmo dia, tiveram os dois viajantes de atravessar a ribeira de Oca. A passagem não foi difícil, porque a ribeira levava pouca água. O céu estava encoberto e a temperatura suave. Podia, contudo, recear-se que viesse a chover, o que seria uma contrariedade mais para quem já contava tantas. Chegaram mesmo a cair alguns aguaceiros que, por felicidade, não progrediram. Nádia continuava a dirigir os passos de Miguel Strogoff sem deixar, contudo, de examinar o caminho em todas as direções. Ambos se abstinham de muitas falas. De dia paravam por 2 vezes, de noite descansavam durante 6 horas. Nádia ainda encontrou em diferentes cabanas alguns bocados dessa carne de carneiro tão comum e tão barata que se tira cada fibra dela por 2,5 copecs. Mas contra o que talvez deviam esperar Miguel Strogoff, não se encontrava por toda esta região um simples cavalo. Os tátaros tinham lançado mão a todos. Era a pé que, infelizmente, deveria empreender-se o resto desta viagem. Os vestígios da coluna que precedia Miguel Strogoff abundava pelo caminho. Aqui encontrava-se um cavalo morto, além um carro abandonado. Os corvos dos desgraçados siberianos juncavam a estrada, especialmente ao chegar às povoações. Nádia, vencendo a sua repugnância, ia olhando para todos estes cadáveres. Ainda assim, o maior perigo não estava no caminho que se percorria. Ficava no caminho já percorrido. A vanguarda do principal exército do Emir, comandado por Ivan Ogarev, podia aparecer de um momento para o outro. As barcas, expedidas no Yenisei pelo chefe da terceira coluna tártara, deviam ter servido para se efetuar em Krasnoyarsk a passagem do rio. O caminho ficava assim aberto à invasão, sem que nenhum corpo do exército russo pudesse fazer-lhes frente desde Krasnoyarsk até ao lago Baikal. Miguel Strogoff esperava, pois, a todo momento que Nádia lhe anunciasse a aparição dos primeiros exploradores tártaros. Por isso, Nádia, repetidas vezes, trepava as elevações do terreno para examinar se do lado do ocidente não se levantaria algum turbilhão de poeira denunciando a sua chegada. A marcha, interrompida por essas observações, continuava depois, mas se Miguel Strogoff percebia que era ela quem puxava pela sua companheira, abrandava logo o passo. As raras vezes que faltavam era para se referirem a Nicolau. Nádia não podia esquecer os desinteressados serviços que aquele companheiro de poucos dias tinha prestado. Nas suas respostas, Miguel Strogoff procurava sempre alimentar alguma esperança sobre a sorte de Nicolau. Ele, porém, bem sabia de si para si que o infeliz moço estava irremediavelmente perdido. Uma vez Miguel Strogoff perguntou a Nádia: "Por que nunca falas da minha mãe?" E, contudo, se Nádia se conservava calada a esse respeito, é porque não queria avivar as saudades do filho, lembrando-lhe o triste fim que tivera a mãe. Pois não vira ela a velha Mafir cair no chão fulminada quando Miguel Strogoff acabava de ser supliciado? "Fale-me dela, Nádia", repetiu Miguel Strogoff. "Acredita que me serão gratas as suas palavras, que
que lhe possas dedicar. Então Nadia fez o que ainda até ali não havia feito. Contou a Miguel Strogoff tudo o que se passara entre ela e sua mãe, desde Omsk, onde ambas se tinham visto pela primeira vez. Contou como, obedecendo a esse inexplicável instinto, se sentira atraída para junto daquela venerada prisioneira, embora não a conhecesse. Contou finalmente quais os caminhos que lhe tinham prodigalizado e quais os conselhos e as esperanças que em troca recebera. Aquele tempo, Miguel Strogoff não era para Nadia senão o negociante Nicolau Korpanov. É pena que não o tenha sido sempre, respondeu Miguel Strogoff, cuja fisionomia se tornou triste. Passados alguns instantes, acrescentou ainda: faltaria o meu juramento, Nadia. Eu tinha jurado que não iria ver a minha mãe. Mas tu não procuraste vê-la, Miguel. Foi o acaso que te levou à sua presença. Tinha jurado que nunca me daria a conhecer, sucedesse o que sucedesse. Miguel, a vista do açoite erguido sobre a sua mãe, era lá possível que te conservasses imóvel? Não podia ser. Não há juramento que obrigue um homem a calar no coração os seus sentimentos filiais. Faltei ao meu juramento, Nadia, replicava Miguel Strogoff como que preocupado por um sentimento muito íntimo. Que Deus e o Pai me perdoem o perjúrio. Quando fala que Deus e o Pai, quem seria esse Pai que ele estava falando? Se você sabe as respostas, coloque nos comentários aqui embaixo. Quem acertar, ganha um prêmio que é um coraçãozinho. Ok? Vamos ver quem responde primeiro. Miguel, volveu Nadia, tem uma pergunta a fazer-te. Não me responda se julga que não deves responder. De ti, nada pode vir que me ofenda. Fala, Nadia. Por que é que, não possuindo já a carta imperial, persistes ainda com tanto empenho em chegar a Irkutsk? Miguel Strogoff apertou com força a mão de Nadia, mas não lhe respondeu. Conhecias o conteúdo daquela carta antes de sair de Moscou? Insistiu em perguntar Nadia. Não. Devo então supor que o desejo de me entregares a meu pai é o único sentimento que te obrigas ainda a caminhar? Não é, Nadia, respondeu gravemente Miguel Strogoff. Enganar-te-ia se te deixasse de acreditar semelhante coisa. Vou aonde o dever me diz que vá. Como poderias eu levar-te a Irkutsk, se és tu agora que me guias? Não são os teus olhos que alumiam as trevas dos meus? Não são as tuas mãos que me amparam e protegem? Não tens pago tu generosamente aos poucos, ou nem serviços que já nem lembro se te prestei? Ora, ignoro se a fatalidade se cansaria de nos perseguir. Mas no dia em que me queiras agradecer por te haveres lançado nos braços do teu pai, neste dia serei eu quem te agradecerá por me haveres conduzido até Irkutsk. Pobre Miguel, retorquiu Nadia muito comovida. Não me fales assim. Não é essa a resposta que peço. Miguel, por que tanto te esforças em chegar a Irkutsk? Porque preciso lá estar antes do infame Ivan Ogarev, exclamou Miguel Strogoff. Apesar da tua cegueira? Apesar da minha cegueira, e hei de estar. Via que nessas palavras de Miguel Strogoff não transparecia unicamente o ódio que voltava ao traidor. Nadia compreendeu que o seu companheiro não lhe dizia tudo e que tinha, de certo, algum poderoso motivo para lhe ocultar a verdade. Coloque nos comentários aqui embaixo o que você acha que ele está escondendo. Ok? Vamos ver quem acerta. Quando sair o final do livro, a gente vai descobrir o que estava ocultando. 3 dias depois, a 15 de setembro, chegavam antes a povoação de Kitinskoy, 70 versas para lá de Tulunovskoy.
Nádia já não andava a senão muito custo. Os pés doloridos e triturados mal podiam sustê-la. A corajosa menina resistia, porém, lutando contra a fadiga e obedecendo a essa ideia. Visto ele não poder ver-me, acompanhá-lo-ei até cair desfalecido. De resto, era só a fadiga que perseguia os viajantes, desde o encontro dos tártaros, que nenhum outro perigo viera tolher-lhe o seu passo. Durou 3 dias esse estado de coisas. Era evidente que a terceira coluna tártara se dirigia rapidamente para leste. Denunciavam as ruínas que ia deixando atrás de si, as cinzas frias das casas queimadas e os cadáveres já em decomposição amontoados pelo caminho. Do lado do oeste, ainda não se avistava a vanguarda do Emir. Miguel Strogoff cismava sobre as causas que poderiam explicar esta demora. Acaso os russos, dispondo já de forças respeitáveis, teriam caído sobre os tártaros? Estaria a terceira coluna isolada das outras duas em véspera de ser cortada? Se assim fosse, a defesa de Tursk tornar-se-ia fácil para o grão-duque. Todo o tempo que se ganhasse sobre os invasores seria um passo dado para a sua pronta expulsão. Miguel Strogoff deixara-se às vezes embalar por essas ilusões, mas não tardando que, vendo quanto elas eram quiméricas, se convencesse de novo que só devia contar consigo, como se a salvação do grão-duque só dele estivesse pendente. 70 versas separavam Kiotonskoy de Khmelnytskoy, povoação situada a curta distância de Dinka, afluente do Angara. Não era assim uma certa preocupação que Miguel Strogoff pensava naquele rio e nos obstáculos que lhe poderiam causar a sua passagem. Lembrava-se por conhecê-lo de tempos mais felizes, em que o seu leito pouco se prestava a ser vadiado. E barcos de passagem ou qualquer outras embarcações não se encontrariam agora com certeza. Mas vencida essa dificuldade, nenhum outro rio ou ribeira viria interpor-se entre ele e a cidade de Irkutsk, distante ainda 230 verstas. Não se gastaram menos de 3 dias para chegar a Khmelnytskoy. Nádia já não andava, arrastava-se. Por maior que fosse a força mortal, faltavam-lhe as forças físicas. Bem suspeitava Miguel Strogoff. Se ele não fosse cego, Nádia ter-lhe-ia dito sem dúvida: vai, Miguel, e deixa-me para aí alguma choupana. Chega tu a Irkutsk, cumpre a tua missão. Procura o meu pai. Diz-lhe onde estou e ambos poderão vir dar comigo. Parte. Não tenho medo. Esconder-me-ei dos tártaros. Viverei para ele e para ti. Vai, Miguel, que eu não posso acompanhar-te por mais tempo. Porém, Miguel Strogoff não via, e o braço da sua companheira era o único recurso que ele tinha para se guiar. Às vezes Nádia parava por não poder andar mais. Miguel pegava-lhe no colo e, não tendo desde então de preocupar-se com a fadiga da que a sustinha nos braços, largava e caminhava a caminhar rapidamente, sem parecer cansar-se deste esforço. No dia 18 de setembro, às 10 horas da noite, estavam ambos em Khmelnytskoy. Do alto de uma colina distinguiu Nádia uma linha menos escura no horizonte. Era o Dinka. Nas suas águas refletiam-se, sem o fragor do trovão, alguns relâmpagos que iluminavam brilhantemente o espaço. Nádia acompanhou Miguel Strogoff através da povoação arrasada. A cinza dos incêndios estava muito arrefecida. Não havia menos de 5 ou 6 dias que se tinham por ali passado os tártaros. Chegadas às últimas casas da povoação, Nádia deixou-se cair sobre um marco de pedra. Por que paras, minha irmã? Perguntou-lhe Miguel Strogoff. É que já é noite e há muito tempo. Não queres descansar aqui algumas horas? Preferia passar o Dinka, estabelecendo assim uma barreira entre nós e a vanguarda do Emir, replicou Miguel Strogoff.
mas tu já nem forças tem para te arrastar, minha pobre Nádia. Vamos, pois, respondeu Nádia, agarrando na mão de Miguel Strogoff e tornando-o a seguir com ele. Era uma distância de 2 ou 3 valsas desse ponto que o Dinka atravessava a estrada de Irkutsk. A infeliz Nádia quis tentar o último esforço que lhe exigia o seu companheiro. Nadavam ambos à luz dos relâmpagos, iam andando por um deserto sem limites, em cuja amplidão se perdia o pequeno rio. Nem uma árvore, nem um cômoro contando a monotonia desta enorme planície que servia de novo estádio à estepe siberiana. Era muda a atmosfera. Não se sentia mais leve brisa. Confrangia a grandeza deste silêncio, capaz de levar a infinita distância o menor som que se produzisse no ar. Miguel Strogoff e Nádia estacaram de repente. Dir-se-ia que seus pés se tinham imobilizado, aderido fortemente a alguma rocha do solo. Acabaram de romper aquela assustadora mudez, os latidos de um cão. Não ouviste, Miguel? Depois seguiu-se um grito de aflição. Um grito prolongado e doloroso, um grito que parecia o último apelo de um ser humano que se despede da vida. Nicolau, Nicolau! Exclamou Nádia, como que ferida por um sinistro pressentimento. Miguel Strogoff, que também estava a ouvir, sacudiu a cabeça. Vem, Miguel, vem daí, ajuntou Nádia. E a pobre menina, que pouco antes mal podia ter-se em pé, recuperou repentinamente as forças, como que obedecendo a uma hesitação violenta. Não vamos pela estrada? Perguntou Miguel Strogoff, que em vez de um solo pulverizado pisava agora num terreno cheio de erva. Assim eu preciso, respondeu Nádia. Foi dali da direita que partiu aquele grito afirmativo. Passados alguns minutos, estavam ambos à meia versta do Dinka. Ouviu pela segunda vez o cão a latir. E, se bem que o som fosse mais fraco, parecia contudo vir de mais perto. Nádia parou. Tinhas razão, disse Miguel Strogoff. É Senko que está a ladrar. O fiel animal seguiu o dono. Nicolau, Nicolau, gritou Nádia. Ninguém respondeu à sua voz. Apenas algumas aves de rapina levantaram voo, perdendo-se nas alturas. Miguel Strogoff aplicava o ouvido. Nádia dilatava nem os formosos olhos cintilantes como um espelho. Nádia, porém, não distinguia o menor vulto. E, contudo, correu ao ouvir-se uma voz sumida, que lhe balbuciou em tom angustioso. Miguel! Em seguida, um cão, todo coberto de sangue, saltou junto de Nádia. Era cercou. Nicolau devia estar perto. Só ele poderia ter preferido o nome de Miguel. Onde estaria, porém? Nádia já nem tinha coragem para de novo chamar por ele. Miguel Strogoff andava de rastos, procurava com as mãos. De repente cercou, pôs-se outra vez a ladrar, precipitando-se contra uma ave colossal, que já se batia com as asas rente ao chão. Era um abutre que pairava ali perto. Quando o cercou, correu sobre a voracíssima ave de rapina. Ela afastou-se um pouco, mas voltando logo, investiu contra o dele de cada animal. Cercou-o arremeteu de novo. Uma profunda e certeira picada do imenso bico do abutre apanhou-lo pela cabeça e desta vez o pobre animal caiu para nunca mais se levantar. Entendeu? Ao mesmo tempo, Nádia soltava um grito de pavor.
Ali, ali! Exclamou ela. Do chão saiu uma cabeça. Nádia tê-la-ia pisado se não fosse a imensa claridade que os antigos fogos do céu derramavam sobre a cidade. Onde que tá? Sobre a estepe. Nádia caiu de joelhos junto daquela cabeça. Nicolau, enterrado até o pescoço, segundo o bárbaro costume tártaro, fora abandonado na estepe, para ali morrer a fome e a sede, se antes disso não viessem disputá-lo as aves do céu ou as feras do mato. Horrível suplício que, paralisando a vítima completamente, a deixa de braços amarrados, como um cadáver prematuro dentro da sua cova. O infeliz que se vê assim com vida, enterrado no seio da terra que de mãe provídia e fecundante se converte em madrasta cruel e desnaturada, só tem a implorar lenitivo da morte como ermo da sua longa agonia. Fora ali que os tártaros tinham enterrado seu prisioneiro havia 3 dias. E o mísero Nicolau esperava ansiosamente por um socorro que, ai dele, só devia chegar demasiado tarde. Os abustres tinham visto aquela cabeça destacando-se do chão, e havia algumas horas que o fiel cercou defendia o seu dono contra as carnívoras aves. Miguel Strogoff cavou a terra com a sua faca para dela exumar um corpo vivo. Os olhos de Nicolau, fechados até então, entreabriram-se por um momento. Nicolau reconheceu seus companheiros de viagem, olhou para eles com um sorriso, com um meigo sorriso e com um sorriso de quem dependia deste mundo, levando a alma purificada. Ainda bem que os tornei a ver, balbuciou ele. O senhor ouviu a minha prece. Agora, amigos, um derradeiro adeus. Um adeus até a eternidade. Nicolau, Nicolau, exclamou Miguel Strogoff. Não desanimes. Estamos aqui nós que devemos salvar-te. É tarde, muito tarde, tornou a balbuciar Nicolau com a voz quase extinta. Olha, Miguel, se não tinha razão nas minhas apreensões, agora rezem por mim. Adeus, adeus para sempre. E foram essas as suas últimas palavras. Miguel Strogoff continuou a escavar a terra que, muito calcada pelos tártaros, apresentava a rigidez de uma rocha. Depois de algum trabalho, logrou tirar para fora o corpo do desventurado moço. O primeiro cuidado que teve foi ver se o coração de Nicolau ainda pulsava balbada esperança. Nicolau Strogoff não quis que o corpo do seu dedicado companheiro ficasse exposto às injúrias do tempo. A mesma cova em que Nicolau fora enterrado vivo, alargada agora ia vir para recebê-lo morto. Ao mesmo tempo, sentiu-se na estrada um grande tropel de cavalos. À distância, quando muito de meia versta. Miguel Strogoff suspendeu a sua piedosa tarefa. Pelo barulho percebeu que era uma força de cavalaria avançando sobre o Dinka. Nádia, Nádia! Exclamou em voz baixa Miguel Strogoff. Nádia, que se conservava de joelhos em oração, limpou os olhos e levantou-se. Vê o que é, pediu-lhe. São os tártaros! Segregou-lhe Nádia ao ouvido. Era, com efeito, a vanguarda do emir que desfilava pela estrada a todo galope. Que sejam, disse Miguel Strogoff com amargura. Ao menos não me hão de eles impedir que me dê sepultura este morto. E continuou a largar a cova. Pouco depois era lançado para dentro o corpo de Nicolau, com as mãos trançadas sobre o peito. O fiel cercou, também ficou junto do dono. Miguel Strogoff e Nádia tornaram a rezar sobre um pobre moço inofensivo e bom que tinha pago com a vida a sua dedicação por eles. E agora, disse Miguel Strogoff, acabando de cobrir de terra a sepultura, não virão os lobos da estepe devorar as carnes daquele mártir. Depois a sua mão, numa atitude ameaçadora, estendeu-se em direção aos tártaros que continuavam a desfilar. Vamos, Nádia, vamos. Miguel Strogoff não podia seguir a estrada, ocupado agora pelos tártaros. Precisava
desviar-se pela estepe, a fim de não se deixarem com a coluna do Emir. Já não precisava incluir a Dinga. Nádia, exausta de força, não podia andar, mas podia ver. Miguel Strogoff tornou-a nos braços e embrenhou-se com ela para o sudoeste da província. Faltava-lhe ainda percorrer mais de 200 versos. Como pôde vencê-las? Como foi que não sucumbiu nesta luta desesperada? Como resistiu à fadiga e como se alimentou pelo caminho? Por que milagre de carreira logrou ele atravessar as principais encostas dos montes Sayansk? Nem Miguel Strogoff, nem a sua companheira ousaram responder estes. E todavia, havia 10 dias depois desta corrida desesperada, 2 de outubro, pelas 6 horas da tarde, um imenso lençol de água desenrolava-se aos pés de Miguel Strogoff. Era o lago Baikal. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga pelo menos um inscrito para o canal, ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um capítulo e até logo!